Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Muito obrigado por permitir a nossa entrada aonde quer que você esteja, tanto a minha entrada quanto a do nosso intérprete de Libras, Ezion. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sociedade de consumo. Para isso, para que a gente comece a organizar a nossa aula, é importante que você disponha de papel, caneta, lápis e borracha, para que você possa realizar as anotações daqueles conteúdos que estarão sendo apresentados aqui na nossa aula de hoje. Aqui ao fundo já está aparecendo para você os objetivos da nossa aula de hoje. Caracterizar a sociedade de consumo e os seus impactos sobre a paisagem, além de analisar as estratégias das empresas para incentivar o consumo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona essa sociedade de consumo, quais os seus impactos sobre a paisagem. Então a gente vai rever esses conceitos de paisagem, a importância do estudo da paisagem para a geografia, e dentro desses objetivos eu já trago para você aqui a nossa reflexão inicial. Como a sociedade de consumo transforma a paisagem. Como que o nosso modo de vida, o nosso modo de consumo, ele transforma a sociedade, o mundo que nós vivemos. Pensando sobre isso, a gente já tem que trazer aqui alguns conceitos básicos que são importantes para dar o direcionamento da nossa aula. Dá uma olhada aqui, conceito de paisagem, aonde paisagem para a geografia ela pode ser entendida como um conjunto de elementos, sendo estes naturais e ou culturais, fixos e ou móveis, dispostos de uma determinada maneira em um determinado momento no espaço geográfico, que pode ser percebido pelos nossos sentidos, que vão muito além da visão, podendo ser o tato e o olfato. Então, quando você, ao olhar para fora da janela da sua casa, você se depara com alguns elementos ali dispostos, aqueles elementos constituem a paisagem que você está observando naquele momento. Se você mora numa área urbana, uma área que concentra as atividades dos setores secundário e principalmente terciário, você vai perceber uma grande quantidade de elementos culturais, que são aqueles criados pelo ser humano. Agora, se você vive em uma área que você está cercado por vegetação natural, por áreas que não foram transformadas pelo ser humano, você estará observando elementos naturais. E esses elementos, eles podem ser fixos, eles podem ser móveis nessa paisagem. E eles vão muito além daquilo que nós vemos, e os cheiros também estão associados. Aí a gente pode pensar num aterro sanitário, num local onde os resíduos são lançados, ou num local onde nós temos a decomposição de material orgânico. O cheiro que vai ser produzido resultante da decomposição desses materiais vai também integrar a paisagem. Da mesma forma que os sons, os barulhos que fazem parte daquele meio também integram diretamente a paisagem. E confere aqui na tela que as paisagens elas podem ser naturais, conforme já dito, que são elementos da natureza, como por exemplo, formação geológica, clima, relevo, hidrografia, e esses elementos naturais provocam alterações na paisagem, ainda que muitas dessas transformações demorem centenas ou milhares de anos para ocorrerem. Então, se a gente pensar na formação da crosta terrestre, nas modificações do relevo, no surgimento das florestas, todos esses demoram muito tempo. Então são transformações nas paisagens que foram promovidas por elementos naturais. Mas também, essa imagem aqui mostra para você justamente uma cachoeira. Para que esta cachoeira se formasse, para que essas rochas aqui tivessem as suas superfícies moldadas pela água e para que a água conseguisse fazer esse curso aqui, o que aconteceu? Foi necessário que a ação da chuva, a ação da água, ela ocorresse durante um tempo bastante longo, moldando assim e formando esta paisagem. Já as paisagens antrópicas, aquelas criadas pelo ser humano, conforme você pode acompanhar na tela, são resultantes das diversas interações das sociedades sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. São o produto do trabalho social, assim como sua organização da produção e da vida coletiva. E eu trago essa imagem aqui que mostra uma área agrícola, uma área rural, onde nós temos predominantemente elementos vegetais. Porém, a forma com que esses elementos foram dispostos naquela área não foi uma
ação natural, foi uma ação antrópica. Então, quando o ser humano promoveu o cultivo de determinadas espécies vegetais em uma área, ele realizou o plantio ordenado, o que não condiz com uma ação natural, por isso sendo o exemplo de uma ação antrópica. E agora a nossa primeira atividade. Agora que você vai pegar o seu caderno, sua caneta, vai anotar essa atividade e vai respondê-la aí também. Confere na tela, ó. Para a geografia, paisagem pode ser entendida como um conjunto de elementos naturais e ou culturais, fixos e ou móveis, dispostos de uma maneira em um determinado momento no espaço geográfico. Descreva como as paisagens podem ser transformadas. Então coloque ali como que as paisagens podem ser transformadas. O tempo está na tela e nós estamos aguardando você. Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir, mas o importante é que você perceba se a ideia da minha resposta condiz com a ideia que você colocou aí na sua resposta. Olha lá na tela, ó. As paisagens podem ser transformadas por meio das ações da natureza e também por ações antrópicas, aquelas ações promovidas pelo ser humano. E além dessas transformações, desse conceito de paisagem que a gente já viu, eu trago para você aqui na tela, ó, a ideia de consumo, que é uma função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção das riquezas, pela distribuição delas. Então, a ideia de consumo é o ato de você comprar, de você adquirir itens necessários para a sua vida, para a sua sobrevivência e também para o seu conforto. O que é diferente de consumismo, ó, que é o ato ou efeito de consumir, ocorrência ou prática de comprar em demasia sem a real necessidade. Perceba que são conceitos distintos. Enquanto o consumo está associado aqui ao ato de comprar, ao ato de adquirir itens necessários à nossa vida, o consumismo ele é o ato de comprar sem a real necessidade. Quando você é bombardeado por anúncios publicitários e fica com vontade de adquirir certas coisas que você não tem necessidade, você está tendo instigado em você o seu espírito consumista. E de acordo com a disponibilidade de capital, ou seja, com o quanto de dinheiro as pessoas dispõem, o consumismo ele vai sendo mais ou menos acentuado. Confere aqui na tela também que a sociedade de consumo é um modelo de sociedade que se encontra numa avançada etapa do desenvolvimento capitalista e se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis. E mais importante do que isso é a gente analisar essa imagem que vai aparecer aí na sua tela. Observe que existe um outdoor ali, uma placa publicitária dizendo: compre que você será o máximo.
Compre, consuma, seja valorizado não pelo que você é, mas pelas coisas que você dispõe. Além disso, num plano um pouco mais à frente, você tem ali anúncios, computadores, jornais, televisão, com uma série de anúncios com a mesma mensagem. E aí a gente percebe que as empresas atualmente, elas desenvolvem estratégias e políticas que incentivam o consumo, que fazem com que cada vez mais nós tenhamos a necessidade de comprar. E para isso criam várias estratégias, inclusive desenvolvendo produtos dos quais nós até um determinado momento vivemos sem e tivemos uma vida plena, porém surgem novos produtos com soluções milagrosas para problemas que muitas vezes nem faziam parte do nosso cotidiano. Exemplo dessas estratégias adotadas por quem? Por essa sociedade de consumo. E aqui, ó, a propaganda, olha só, a propaganda e demais estratégias mercadológicas têm um papel fundamental na sociedade de consumo. Quantas vezes nós não vimos anúncios publicitários, nós não vimos placas publicitárias, nós não entramos em uma loja e vimos algo assim que parecia ser o melhor negócio do mundo, a melhor promoção que a gente já viu na nossa vida. Então essas estratégias, elas são estratégias que as empresas criam para fazer com que? Fazer com que a gente venha a consumir mais. Um exemplo delas que eu trago nessa imagem aqui que vai aparecer do lado esquerdo da sua tela é a ideia da Black Friday. Aproveite os descontos que vão de 30%, 50% até 70%. Essa ideia da Black Friday, ela é a ideia que foi concentrada, surgiu nos Estados Unidos, aonde no mês de novembro, em uma determinada sexta-feira do mês de novembro, as empresas criaram uma ideia de fazer uma super promoção e super liquidação. Qual que é a ideia disso? Pegar e vender produtos com desconto. Agora, o que de fato acontece, que a gente consegue se deparar, é que os preços, eles muitas vezes não sofrem esse desconto. Os preços às vezes eles seguem inclusive os mesmos praticados durante todo o ano, mas o comércio, as lojas, elas colocam uma série de placas para quê? Para levar você a pensar que está fazendo um excelente negócio, que está comprando um determinado item com um super desconto. Até foi alvo de denúncias nos últimos anos uma série de empresas que tinham na etiqueta dos seus produtos lá, por exemplo, tinha lá uma determinada peça de roupa cujo preço normal era de R$ 79,90. O que a empresa fez? Ela colocou uma etiqueta vermelha com o preço R$ 79,90, indicando que aquele preço era promocional. Porém, o que os consumidores começaram a fazer? Começaram a retirar essa etiqueta e viram que o preço era o mesmo. E aquele preço que ali estava indicando que era um preço super promocional, fazendo com que as pessoas achassem que estavam comprando um determinado item com desconto. A ideia do quê? Das promoções, mas que nem sempre elas se efetivam na prática, pois as empresas têm uma margem de lucro. E vender os produtos tão barato assim significaria que elas estariam reduzindo sua margem de lucro significativamente. E para que elas façam essa venda, alguma coisa tem que ter ali por trás para que elas consigam atribuir descontos tão grandes, seja numa negociação muito favorável ou ainda produtos que apresentem alguns defeitos. Agora que a gente já falou um pouquinho dessas estratégias, vamos para a nossa atividade. Olha na tela aí, ó. Sabendo que o consumo e consumismo não são sinônimos, defina esses dois conceitos. Sabendo que consumo e consumismo não são a mesma coisa, diga pra gente o que é consumo e o que é consumismo. O reloginho vai aparecer aqui no canto da tela e nós estamos aguardando você.
Muito bem, vamos agora conferir aí a nossa possível resposta. Olha lá, consumo é a função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção das riquezas produzidas. Já o consumismo é o ato ou efeito de comprar em demasia sem necessidade. Então, enquanto a ideia de consumo está associada ao ato de comprar aquelas coisas que são necessárias para a nossa vida, para a nossa sobrevivência e para o nosso conforto, a ideia de consumismo ela já está associada ao ato de comprar sem a real necessidade. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, com a nossa aula, confere aqui na tela que consumo e paisagem resultam o quê? Em transformações. A paisagem ela é transformada em função do quê? Em função do consumo. E essa imagem que você vê aí na sua tela mostra ali duas chaminés emitindo uma série de gases poluentes. Aonde nós temos o quê? Ali uma fábrica, uma indústria que está produzindo. Então, se a gente pensar nessa fábrica, nessa indústria ali produzindo, com certeza ela está emitindo poluentes para a atmosfera. Então, além da transformação da paisagem, do ato da construção dessa fábrica, no fato das pessoas estarem morando próximas a essa fábrica, no fato do trânsito estar apresentando características diferentes do que anterior à instalação dessa fábrica, nós também temos o que? A transformação ali da atmosfera por meio da emissão de poluentes. E a imagem mostra o que? A atmosfera sendo contaminada, sendo poluída pelos gases emitidos por essa indústria. Porém, a gente pode pensar que muitas das etapas produtivas dos mais diferentes itens vão gerar outros resíduos, não apenas gases poluentes, gerando também líquidos poluentes e também resíduos sólidos, o quanto eles comprometem a nossa sociedade. Olha a próxima imagem aí na sua tela, mostrando o que para você? Lixo, os resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos também associados ao consumo, pois existem várias embalagens de produtos que utilizamos no nosso cotidiano que não são reutilizáveis, não são sequer recicladas. E o que acontece? Elas acabam sendo descartadas. Se a gente pensar em momentos passados da nossa história, havia momentos onde as pessoas, ao comprarem leite ou ao comprarem seus refrescos, seus refrigerantes, elas utilizavam garrafas de vidro. E essas garrafas de vidro, elas eram sempre trocadas, permutadas. Então você chegava ao supermercado, à venda, ao espaço comercial com a garrafa vazia e adquiria uma nova garrafa, pagando apenas pelo líquido que estava ali dentro. Você não pagava pela garrafa, pois você já dispunha dela, você fazia a troca. E essa garrafa era devolvida para a indústria, que fazia o processo de higienização e, posteriormente, esse era envasado novamente e esse produto voltava para o mercado. Atualmente, com a onda do plástico, a popularização do plástico e dos produtos descartáveis, percebe-se que as embalagens elas estão muito mais voláteis, muito mais descartáveis. Isso acontece com refrigerantes e com tantos outros produtos do nosso cotidiano. Até mesmo os bens de consumo duráveis, como televisões e outros aparelhos, muitas vezes vindo com várias embalagens que são todas descartadas até você chegar no produto final. Vale também para pasta de dente e para tantos outros produtos do nosso cotidiano, onde as empresas poderiam pensar em estratégias diferentes, visando reduzir esse impacto ambiental, o que faria, consequentemente, que as paisagens naturais não fossem tão agredidas por esses resíduos. A próxima imagem que você vê aqui, nós temos uma poluição visual. Por quê? Nós temos aqui a cidade de Nova York e nós estamos vendo ali uma área repleta de placas publicitárias. E essas placas publicitárias têm por objetivo fazer com que as pessoas que visualizem-as tenham a vontade de comprar. E aí a gente percebe que uma área repleta dessas placas de publicidade, elas vão estar ali transformando a paisagem. Essa paisagem no período noturno, em função de todas as lâmpadas que ali vão estar acesas para fazer com que as pessoas consigam vê-las, vão resultar nesta poluição visual. Claro que nem todas as áreas vão ser como essa que está sendo representada na imagem. Algumas áreas vão ter uma poluição maior, outras uma poluição menor. Porém, a poluição visual ela está associada aqui, justamente a essa ideia de uma grande quantidade de anúncios publicitários ali disponíveis. E agora vamos para a nossa atividade. Confere aqui na tela,
partindo do conceito de paisagem e espaço geográfico, descreva como a sociedade de consumo transforma a paisagem e o espaço geográfico. Com base em tudo que nós falamos até aqui, de que forma essa nossa sociedade de consumo ela transforma as paisagens. O tempo está na tela, vai lá! Muito bem, confere aí se aquilo que você colocou vai estar relativamente próximo com o que eu vou apresentar aqui para você. As transformações na paisagem podem ocorrer em várias esferas, desde a construção de fábricas, emissão de poluentes, das mais diversas naturezas, além das estratégias apelativas de publicidade que não respeitam os indivíduos. Quer dizer que por mais que você não queira ver aquela propaganda, as estratégias publicitárias, elas vão incentivar você a comprar, vão criar em você desejo de consumo. O que falamos nessa nossa aula de hoje? Olha lá o que a gente falou, ó. Nós falamos sobre a paisagem e as suas transformações que foram impulsionadas pela sociedade de consumo. Então esse modelo de sociedade de consumo que incentiva o consumismo, de que forma essa sociedade ela transformou a paisagem. Quero muito agradecer a você por permitir a nossa entrada aonde quer que você esteja. Um forte abraço meu, do Ezion também, um forte abraço para você e a todos fiquem bem, até a próxima!